a gente tem análise agora. Vamos trazê-los todos para cá, em tela, então. Aliás, Renata não veio, já já ela se junta a gente, eu tenho só os meninos. Leandro Rezende, vamos começar por você agora, para a gente destacar. O Theo Cury bem pontuou ali as divergências sobre as questões técnicas, né, que foram expostas pela PGR, mas o fato é que há o andamento agora do julgamento com data e hora marcada em ano eleitoral. Como é que isso pode refletir no presidente Bolsonaro, agora candidato à reeleição? Bom, pode refletir muito mais a questão da associação entre a vacina contra a Covid e dizer que ela pode causar AIDS de maneira totalmente infundada. O presidente disse isso e acaba que, como se tem um julgamento marcado, o tema acaba voltando para a ordem do dia, né? As pessoas, inevitavelmente, a imprensa vai ter que falar sobre esse caso quando o julgamento começar, quando o julgamento terminar e sempre fazer a memória do que disse o presidente Jair Bolsonaro. Por que eu estou destacando esse caso e não o relatório das urnas eletrônicas? Porque o relatório das urnas, por mais que o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal, no próprio documento, por mais que as instituições todas, o Tribunal de Contas da União, tenha dito que não há nenhum tipo de falha nas urnas eletrônicas das eleições de 2018 que fizeram o presidente Jair Bolsonaro eleito, né? Por mais que tudo isso seja enfaticamente repetido, essa é a narrativa do presidente e esse julgamento no STF ou coloca uma baliza para fazer o presidente mudar esse discurso, que é muito difícil, ou o presidente vai continuar falando sobre o assunto sem ser necessariamente incomodado. Isso está dado. Então, por isso que eu estou destacando esse caso da associação da vacina contra a Covid e a AIDS, porque se trata, e aí eu vou lembrar até do 360 de ontem, né, quando a gente estava olhando os dados da pesquisa IPESP, lembrando que em janeiro a reprovação do presidente Jair Bolsonaro entre as mulheres e a distância dele para o Lula no eleitorado feminino era ainda maior do que é agora, finalzinho do mês de julho, olhando para a série histórica dessa pesquisa IPESP. Por quê? Àquela altura, o presidente Jair Bolsonaro fazia um discurso muito enfático contra a vacinação infantil. Então, pelo que a gente escuta do Instituto Locomotiva, do próprio Antônio Lavareda, do IPESP, pelo que a gente escuta de quem está lidando com pesquisa eleitoral, falar sobre vacina, falar mal de vacina, associar vacina a coisas que não tem nada a ver com a vacinação contra a Covid, causa um resultado ruim para o presidente Jair Bolsonaro, sobretudo no eleitorado feminino. E esse julgamento traz de volta esse tema. Pois é, Yuri Pita, mas você enxerga alguma margem para discutir esse assunto de outra forma? Porque já foram tantas vezes que a gente falou de auxiliares, de ministros e agora de representantes da campanha do presidente Bolsonaro que pedem moderação. Mas o presidente Bolsonaro, ele tende a expor suas opiniões, seja contra quem for. É verdade, e esse conflito que tem ocorrido principalmente com o Supremo Tribunal Federal e em paralelo ou totalmente de forma intrínseca com o Tribunal Superior Eleitoral, lembrando que 3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal fazem parte do TSE e é um ministro do Supremo que preside o TSE, é muito difícil a gente dissociar todas essas questões que correm no âmbito do Supremo com a forma como o presidente lida com elas e faz essa conexão com a questão do TSE. O próprio discurso do presidente na convenção do PL no domingo faz essa associação, fala da surdez dos ministros do Supremo, nas palavras dele, dos homens de capa preta, referindo-se à toga dos magistrados. Esse conflito não vai terminar, tem sido também, da percepção do presidente Jair Bolsonaro, uma arma eleitoral para manter a sua base aquecida, ainda que exista uma miríade aí de conselheiros que tenta demovê-lo dessa ideia do conflito institucional. Mas isso está dado e é uma característica que está totalmente associada ao presidente, que não vai se dissociar do dia para a noite, nem durante esta campanha eleitoral. A grande questão é o quanto o Supremo se equilibra naquilo que ele pode atuar e deve atuar como um tribunal, naquilo que tem pertinência jurídica e se equilibrar para não acentuar, não agravar esses conflitos institucionais que têm já causado uma série de desgastes, inclusive para a imagem do Brasil no exterior.
Ótimo. Obrigada, meninos. Daqui a pouco a gente volta com mais análise.